Olá a todos, problema 7 do capítulo 18. Esse capítulo, é um capítulo menor. Iremos fazer só 2 exemplos, mas são exemplos bem completos assim. Então vamos prestar bem atenção, com calma. Vamos resolver estes 2 exemplos, que eles são bastante ilustrativos. O capítulo 18 ele já começa a fazer, meio que uma revisão de tudo que foi visto. Então iremos ver que nesses 2 exemplos, muitas teorias que foram vistas em outros capítulos deverão ser relembradas para que possamos resolver estes exemplos. Então vamos ver o que nos propõe aqui esse exercício 7. O tambor tem massa de 50 kg e raio de giração em relação ao pino O de 0,23 metro. Partindo do repouso, sempre aquelas palavras importantes, partindo do repouso, o bloco suspenso B, de 15 kg, é deixado cair por 3 metros. Então, eu solto ele aqui, ele cai por 3 metros. Quanto que vale essa distância aqui? É que ele não perguntou, não foi dado. Cuidado com isso, Essa questão é de energia, Claramente iremos usar os conceitos de trabalho e energia. O que vale para a gente é sempre o acréscimo ou o decréscimo, é a variação. Então, realmente, essa distância não foi dada, eu não vou precisar dela. Cuidado com isso. Sem que se aplique o freio. Então, aqui não foi utilizada essa alavanca aqui, com um disco de freio, como um disco de freio aqui. Nesse instante, até então. Então, ele caiu 3 metros, não é queda livre, porque eu tenho a inércia do disco. Determine a velocidade do bloco nesse instante. Então, a primeira parte do problema já é essa. Se não tivesse inércia, se ele tivesse falado desconsidere a inércia de rotação desse tambor, queda livre, Então, 3 metros, qual a velocidade depois de cair 3 metros que tem? Seria muito direto, Seria imediato, mas como tem o raio de giração, tem uma inércia aqui de rotação, eu já não posso resolver de forma tão direta quanto queda livre. Para a segunda parte do problema, é perguntado se o coeficiente de atrito cinético na sapata do freio é de 0,5, determine a força P, a força P lá no braço de alavanca, lá a mão aplicando, determine a força P que deve ser aplicada à alavanca do freio, a qual em seguida irá parar o bloco após este haver descido outros 3 metros. Então não vai ser imediato, Nunca é imediato. Teria que ser uma força infinita para que imediatamente esse tambor parasse. Então ele vai começar a aplicar essa força constante. Depois que ele começou a aplicar essa força, vai ter uma força de atrito atuando aqui, nesta sapata de freio, e esse bloco B vai parar depois de descer mais 3 metros. Então, no total, ele vai descer 6 metros, 3 sem aplicação do freio e mais 3 depois que o freio for acionado. Despreze a espessura da alavanca, Então, posso considerar uma barra fina aqui. Maravilha? Então, vamos ver as etapas para a solução deste problema. Então, vamos tentar responder a primeira pergunta. Antes de acionar o freio, depois que ele caiu 3 metros, qual que é a velocidade desse bloco? Depois que ele já caiu 3 metros. Vamos ver. Princípio do trabalho e energia. Então, precisaremos determinar quais as energias envolvidas neste sistema. Claramente, temos duas estruturas, foram dadas 2 massas, a massa do bloco, a massa do tambor. Então, o que diz, o que o nosso formulário vai nos apresentar é a fórmula simples do trabalho e energia. Energia cinética inicial, mais o trabalho que o sistema desenvolve do instante inicial até o instante final considerado, aqui chamado de instante 2, vai ser igual à energia cinética do sistema, lembrando que aqui é um sistema, porque eu tenho duas estruturas, 2 corpos rígidos aí. Então, essa é a energia cinética do sistema nesse segundo instante.
Maravilha, então vamos abrir aí, porque aqui eu tenho claramente um corpo rígido funcionando como partícula. Veja que não foi dada a dimensão. É uma partícula, tem uma massa, mas eu não estou me preocupando, vou me preocupar, né, com as dimensões dele. Ele está caindo, movimento de translação simples de uma partícula. Aqui, rotação de um corpo que eu tenho um momento de inércia em torno de um ponto fixo. Qual ponto fixo que é esse? O próprio ponto O. Então, um caso bastante direto, que é um disco rotacionando em torno do seu eixo. Então, vamos ver quais energias cinéticas vão surgir aí. Para o instante 1, então, instante 1, eu tenho a energia cinética de rotação, de translação, desculpa, desse bloco caindo. O famoso m meio de mv ao quadrado, energia cinética de translação. Meio da massa, massa do bloco B, velocidade de B no instante 1 ao quadrado. Vai ser zero, mas só estamos sendo sistemáticos aqui, metódicos para facilitar o entendimento. É porque está parado, partiu do repouso. Mas a energia cinética. Qual energia cinética pode ter um tambor rotacionando em torno do seu próprio eixo? Somente a energia cinética de rotação, que é metade do raio de giração, do momento de inércia, que multiplica a velocidade angular ao quadrado. A velocidade angular inicial é zero, estava tudo parado, né, partindo do repouso. Então esse termo vai ser zero, esse também vai ser zero. Vamos aqui para a segunda parte da nossa fórmula. Mais o trabalho. Quem realiza trabalho aí do nosso sistema? Se eu não estou aplicando freio aqui ainda, né, nesse primeiro momento, a única força externa que está atuando aí, que é capaz de produzir trabalho, é o peso do bloco. Porque alguém poderia falar, mas você tem aqui as reações de apoio. É verdade. Mas essas reações de apoio do ponto O, elas estão aplicadas num ponto fixo, que é o centro, que só rotaciona. E como o trabalho é força vezes deslocamento, e essas forças não se deslocam, então o trabalho realizado pelos apoios aqui, eles são zero, é nulo. Não tem deslocamento essa força. Agora a força-peso sim. E já vimos que o trabalho realizado, né, pela força-peso é o que? O valor da força, que é o próprio peso, vezes o deslocamento, do instante 1 até o instante 2. Cuidado aqui, que a questão do trabalho, eu preciso me preocupar com o sinal, né, positivo, negativo. A força é para baixo, que a força-peso atua para baixo, e o bloco vai descer, então a força e o deslocamento estão na mesma direção, por isso positivo aqui. Peso vezes ΔY, sendo ΔY essa variação na altura entre o instante 1 e 2, que vai ser os 3 metros, né? Que ele deixou cair, 3 metros. Maravilha? Igual ao que? A energia cinética no instante 2. A mesma análise que foi feita para esse termo, agora para o segundo termo, com a diferença que agora eu vou ter uma velocidade e também vou ter uma velocidade angular do tambor. O tambor está rotacionando. E a velocidade do bloco é justamente o que eu quero saber. Então, primeira coisa, eu preciso determinar o momento de inércia aí, porque o que ele deu foi o raio de giração, né? E sabemos que o momento de inércia é a massa vezes o raio de giração ao quadrado. A massa 50, o raio de giração 0,23, ele deu ali no enunciado, ao quadrado. Temos o momento de inércia desse tambor, 2,645 metros quadrados. Maravilha, precisamos mais o quê? Temos duas incógnitas aí, como eu sempre falo, precisamos sempre ter uma variável, porque afinal de contas eu tenho uma equação de energia. Sempre que eu tiver várias variáveis aqui, eu não sou capaz de resolver. Então aqui eu tenho VB e o W. Eu só tenho uma equação, eu vou conseguir achar as duas incógnitas. Agora, existe uma relação entre VB e W? Cinematicamente olhando aqui, existe? Existe, né? Porque ele tem aqui só cuidado com 2 raios aqui, né? Esse problema ele é capcioso, ele apresenta 2 raios esse tambor. A corda aqui está num raio interno
e o disco de freio é acionado aqui no raio externo. No raio interno, eu sei que o raio é 0,15 metro. Então, 0,15 vezes a velocidade do tambor me dá a velocidade neste ponto, que é a mesma, né? Estou partindo do pressuposto que essa corda não vai se estender, né? Então a velocidade neste ponto é a própria velocidade de B. E a velocidade neste ponto é o ômega, a velocidade de rotação, vezes esse raio. Então agora eu já tenho uma relação, eu já sei que ômega pode ser escrito como um VB sobre 0,15. Então eu substituo na minha expressão todos esses dados que eu achei, que o enunciado, né, me deu. Então o peso do bloco suspenso, aceleração da gravidade, o tanto que ele desceu 3, aqui velocidade inicial é 0, né, partiu do repouso, 0, 0. Trabalho desenvolvido pela força-peso igual a meio da massa, a massa do bloco, VB, que é o que eu quero determinar ao quadrado, mais meio, momento de inércia foi determinado aqui, vezes o ômega ao quadrado. O ômega agora eu sei que eu posso escrever ele em função do VB. Então eu substituo essa relação aqui e levo ao quadrado. Agora sim, né, eu tenho uma equação, uma incógnita, resolvo aqui, vai dar um valor ao quadrado, tiro a raiz, VB, para essa condição, depois de 3 metros que ele caiu, 2,58 metros por segundo. Essa é a velocidade do bloco, exatamente no instante em que ele percorreu uma distância de 3 metros. Continuamos com o exercício. O exercício agora pede a força necessária para parar esse bloco que nesse instante tem essa velocidade, sendo que ele deverá percorrer outros 3 metros. Então vamos refazer agora, considerando que eu tenho agora um freio acionado. Então agora eu tenho uma outra força externa aqui. Quando eu acionei o freio, eu tenho agora uma força nesse ponto C, causando uma força de atrito aqui contrária ao movimento. Então claramente o tambor está rotacionando nesse sentido, a força, o deslocamento desse ponto é para cima, eu tenho uma força atuando para baixo de atrito, uma força de atrito aí cinética, né? Porque ele dá o atrito cinético, até porque está rotacionando, né? Então vamos aplicar novamente o princípio do trabalho e energia. E aqui agora já começa, até aqui foi bastante direto, não tinha muita coisa que poderia ser feito. A partir daqui tem várias maneiras que eu poderia, né, várias estratégias diferentes que poderiam ser adotadas para a resolução desse problema. Olha a maneira que eu achei interessante de fazer. Eu vou considerar o instante 1 como sendo o instante inicial, lá do bloco parado em repouso, mais o trabalho desenvolvido do instante 1 até 3, sendo que 3 é o bloco parado lá de novo, depois que o freio foi acionado e o bloco parou. Qual que é a vantagem disso, dessa abordagem que eu poderia fazer, né? Energia cinética do instante 2, eu tenho aqui, só substituir o VB, eu tenho energia cinética do instante 2, igual ao trabalho realizado de 2 até 3, o trabalho realizado de 2 até 3 igual a energia cinética 3. Poderia, é uma estratégia. Achei interessante fazer do instante 1 ao 3, porque assim eu tenho energia cinética inicial 0 e a final também 0, porque ele parte do repouso e no final, depois que a força foi acionada e ele desceu novamente 3 metros, também é 0 energia cinética. Então tem algumas vantagens aqui. Só preciso ficar atento justamente nesse trabalho realizado de 1 até 3. Então a análise aqui é bastante direta, é a mesma que foi feita antes dele acionar o freio. Energia cinética dos dois corpos em movimento, tem a translação do bloco, a rotação do tambor, e vai ser a mesma lá, a mesma equação pode ser aplicada, mas devo levar em consideração as velocidades do instante 3 para o tambor e para o bloco. Agora aqui, o que realiza trabalho de 1 até 3? Vamos com calma aqui. Porque aqui tem o trabalho da força-peso.
O trabalho da força-peso, qual que foi? De 1 até 3 é o próprio peso, a força constante, vezes o deslocamento. Qual é agora o deslocamento de 1 até 3? Cuidado, ele desceu 3, eu acionei o freio, ele desceu mais 3. Então agora esse WY de 1 até 3 são 6 metros. A força-peso atuou durante 6 metros neste bloco. Atuou enquanto esse peso foi deslocado de 6 metros para baixo. Então, um trabalho positivo do peso vezes 6. Ok. Força de atrito. Força de atrito sempre negativa porque ela atua contrária ao movimento. Sempre esta força é contrária a esse deslocamento. Agora, vamos com calma aqui, ó. Olha a pegadinha desse problema. Qual que é esse deslocamento que a força atua? Para começar, ela só atua do instante 2 ao instante 3. Porque do instante 1 até o instante 2 não tinha freio, não tinha acionado o freio, então ela não atuou. Então ela só vai atuar do instante 2 ao instante 3. Uma pessoa mais afobada já poderia correr e colocar 3 metros aí e estaria errando, não é isso? Por quê? Porque aqui o freio está, a força de atrito está atuando neste raio externo do tambor. 3 metros é o tanto que se deslocou este bloco. Então eu tenho que fazer ali por semelhança de triângulo, né? Se SB igual a 3, ou seja, se o bloco desceu 3, quanto desceu SC? Quanto este ponto aqui se movimentou? Tem a relação entre os raios, né? Por semelhança de triângulo, eu sei que SB dividido por 0,15, que é o raio aqui interno, vai ser igual a SC dividido por 0,25, que é o raio externo, onde efetivamente a força de atrito atua. Com isso eu sei então que o meu SC, olha a pegadinha, né? É igual a 5 metros, porque nesse instante, né, durante 5 metros essa força de atrito atuou neste tambor. Então aqui negativo, porque é contrário ao movimento, F, que eu vou determinar 5, que é a distância que essa força atuou. Força vezes deslocamento, eu tenho trabalho realizado. Então aqui 0, energia cinética inicial, energia cinética final 0 também, inicial e final igual a 0. Eu tenho aqui os dois trabalhos que devem ser iguais. Substituir o 5 aqui, o peso vezes 6, porque é de 1 até 3, é o tempo todo que esse bloco caiu. Uma equação, uma incógnita, força de atrito no ponto C, 176,6 newtons. Cuidado, o que é isso? É a força de atrito que atuou. Sabemos pela definição que força de atrito é o quê? Força normal vezes coeficiente de atrito, nesse caso cinético. Então, se a força de atrito é 176, qual que é a força normal? Porque a força que efetivamente essa alavanca aplica aqui é a força normal, que vai se converter numa força de atrito de 176. Coeficiente de atrito cinético é meio, então vai ser o dobro, né? A força normal que a alavanca aplica no tambor é a força de atrito dividido por meio, porque o coeficiente de atrito cinético é meio. Então, se eu fosse fazer o diagrama, aqui faltou, né? Poderia ter feito o diagrama de corpo livre aqui. Eu teria as reações aqui no ponto A, uma força NC que o tambor aplica na alavanca neste sentido, né, para a direita, de 352,2 newtons. Mas ainda não é isso, né, que está sendo pedido. O problema ainda é mais, ele quer saber a força P. Daí alguém poderia falar, mas agora basta fazer um somatório de forças na direção X. Mais ou menos, o somatório de força não iria me ajudar tanto, uma vez que eu tenho reações no ponto A, eu iria continuar ainda com duas incógnitas, né? Tem uma reação aqui na direção X de A.
Aqui qual somatório lá da estática agora, né? Queria resolver diretamente. Somatório de momentos no ponto A. Somatório de momentos em torno do ponto A, eu terei a força NC atuando para a direita, né? Aqui na alavanca ela atua para a direita, no tambor para a esquerda. Eu vou ter uma força NC atuando, gerando um momento, e vou ter a força P gerando o outro momento. São os únicos dois momentos que geram em torno do ponto A, desculpa. Se esse ponto está em equilíbrio, então eu tenho uma equação e vou ter uma incógnita, somatória de momentos igual a zero. Cuidado, né? Porque pode, normalmente em dinâmica, o somatório de momento é igual, né? Vai depender do diagrama cinético da minha estrutura. Mas aqui eu estou considerando o caso estático da alavanca. Então, somatório de momento em torno de A, considerando o anti-horário positivo, é igual a zero. Menos 352, como eu disse, essa força está atuando para a direita aqui no ponto C, então essa força vezes esse braço tende a rotacionar a alavanca no sentido horário, então, portanto, negativo, contrário ao que eu tinha estabelecido como sendo positivo, mais a força P, finalmente o que eu quero determinar, vezes esse braço de alavanca, que aqui é meio mais 0,75, 1,25. Uma equação, uma incógnita, e essa incógnita é justamente o que o problema está nos pedindo. Então, para que esse bloco suspenso em B pare depois de cair 3 metros e o freio ser acionado, ele cair mais 3 metros, é necessário que seja aplicado no ponto D uma força nessa direção de 141 newtons. Então veja um problema bastante completo que envolve uma série de conceitos de atrito, somatório de forças de momento, da estática, energia cinética de corpos transladando, rotacionando, trabalho desenvolvido pela força-peso, trabalho desenvolvido pela força de atrito, ou seja, um problema bem completo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, podem mandar no Moodle. Até mais. Voltamos para o último exercício deste capítulo. Grande abraço, até mais.